Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta para mais uma aula de Química. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. Turma, na aula de hoje a gente vai retomar os nossos estudos sobre termoquímica. Se porventura você ainda não assistiu a nossa primeira aula sobre esse assunto, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? É importante que você assista primeiro a primeira parte, tá? Depois vem aqui para assistir a parte 2, belezinha? Bom, turma, vamos fazer uma pequena revisão antes da gente começar a nossa aula aqui. Lá na primeira parte sobre esse assunto, a gente conversou sobre processos endotérmicos, processos exotérmicos, aprendemos a representar uma equação termoquímica, aprendemos também a interpretar o diagrama de energia, que é aquele gráfico que mostra as variações de entalpia durante uma reação. Também verificamos como calcular a variação de entalpia, seja pelo diagrama de energia ou através do ΔH de formação, certo? Bom, e na aula de hoje, na segunda parte, o que nós vamos verificar? Bom, eu vou te mostrar aqui a lei de Hess, tá? E como aplicar essa lei para calcular a variação de entalpia. Também é importante nós entendermos o conceito de energia de ligação. Para quê? Para que eu também possa aplicar esse conceito para também calcular a variação de entalpia. Então, ao todo, nós temos 4 maneiras de calcular a variação de entalpia. Seja pelo diagrama de energia, pelo ΔH de formação, foi assunto lá da nossa primeira aula, e hoje a gente vai ver que nós podemos também calcular a variação de entalpia através da aplicação da lei de Hess e através da aplicação do conceito de energia de ligação. Belezinha? Então vamos lá, me acompanha aqui. Vamos entender a lei de Hess. Esse camaradinho aqui, chamado German Henry Hess, ele foi um químico e médico suíço que formulou lá no ano de 1840 um dos primeiros princípios da termoquímica, que fica conhecido então como lei de Hess. Então vamos ver o enunciado dessa lei e daqui a pouquinho eu vou explicando a você como aplicar essa lei para que a gente possa então calcular o ΔH. Então vamos lá. O que diz a lei de Hess? A variação de entalpia envolvida em uma reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial e final dos produtos, seja a reação executada diretamente em uma única etapa, seja executada indiretamente em uma série de etapas. Bom, então, o que eu preciso que você tenha em mente aqui? De acordo com Hess, quando eu tenho um processo químico, o que interessa para nós é a etapa inicial e a etapa final, ok? É isso que interessa para nós para calcular o ΔH. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos sistematizar isso aí que a gente acabou de ler. Imagine que eu tenho aqui, ó, um reagente A. Esse reagente A sofre uma reação química e se transforma aqui no produto B. E para esse processo aqui, eu tenho um ΔH1. Belezinha? Imagine, então, que esse produto B também sofre uma reação química e se transforma aqui no produto C. E para essa reação aqui de B para C, eu tenho um ΔH2. Bom, mas nós poderíamos ter ainda um outro caminho, onde A chegaria direto aqui em C. E aí eu estou chamando de ΔH3. Então, de acordo com Hess, de acordo com a lei de Hess, o que importa para nós aqui é o estágio inicial, que nesse caso aqui para nós é A, e o estágio final, que nesse caso para nós aqui é C. Ok? De maneira que esse ΔH3 aqui, ó, vai ser, na verdade, a soma dessas minhas etapas aqui, de A para B e B para C. Então, eu posso falar que o ΔH3 seria o ΔH1 mais o ΔH2. Belezinha? Bom, pessoal, a lei de Hess pode ser aplicada de modo a calcular a variação de entalpia como uma operação matemática. Então, como é que eu aplico a lei de Hess para calcular o ΔH? Como uma operação matemática. Tá, beleza. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é fundamental na aplicação da lei de Hess. No somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecem em reações diferentes e em lados contrários, então, atenção aí, ó, lados contrários,
podemos cancelá-las ou simplificar os seus coeficientes, caso sejam diferentes. Mas se estão de mesmo lado, podem ser somados. Então, atenção, pessoal, a essa informação aqui, tá? Isso aqui vai ser muito importante para nós na aplicação da lei de Hess. Belezinha? Bom, vamos entender melhor isso então. Eu vou escrever essas equações aqui desse meu esqueminha e vou aplicar esse conceito matemático aqui que eu acabei de falar com você. Ó. Então, aqui eu tinha uma equação, né, onde A formava B e um ΔH1. Depois, B formando C e um ΔH2. Certo ou não? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar essas equações. Como assim somar as equações? É isso mesmo, somar as equações. Ó, o que está dizendo para nós aqui? Ó? Se substâncias iguais, no caso aqui, ó, B, aparecem em reações diferentes, então eu vou chamar aqui de reação 1, vou chamar aqui de reação 2. Então a mesma substância está aparecendo em reações diferentes e estão em lados contrários. Se estão em lados contrários, lados opostos, o que nós podemos fazer? Cancelar essa substância. O que sobrou então? Sobrou A e C. Então, eu tenho aqui o processo A formando C, o reagente A formando C. E eu chamei esse processo aqui, essa entalpia aqui, de ΔH3. E, conforme nós já combinamos, ΔH3 nada mais é do que a soma ΔH1 mais ΔH2. Ou seja, quando eu somo as equações, eu também posso somar o quê? Os valores de ΔH. Então, somei as equações, posso somar os valores de ΔH. Agora, acontece o seguinte, nem sempre essas equações vão vir prontinhas para a gente somar. Talvez seja necessário fazer alguns ajustes. E eu já adianto para você, 99% dos casos, eu vou precisar ajustar essas equações para que, ao somá-las, eu chegue numa equação resultante que eu possa, então, calcular o ΔH, ok? Então, presta atenção aqui nesses ajustes, tá? Bom, eu posso fazer o quê? Eu posso inverter a equação química. Agora, é claro, para toda ação tem uma consequência. Se eu inverter a equação química, eu também vou inverter o sinal do ΔH. Então, guarda isso aí. Invertir a equação química, inverta também o sinal do ΔH. Professor, o que é inverter a equação? Inverter a equação é fazer o seguinte. O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Ok? Então, é mais ou menos assim. Ó. Imagina aqui, vou rascunhar aqui para você entender. Imagina que eu tenho aqui uma reação de A mais 2B, formando aqui um produto, sei lá, AB2. E que essa minha reação tenha um ΔH igual a mais 50 kJ. Se eu inverter essa equação, o que é inverter? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Então, ficaria assim, ó, AB2 formando A mais 2B. E aí, quando eu inverto a reação, aqui, ó, inverter a equação química, a consequência disso é inverter o sinal do ΔH. Então, o meu ΔH aqui seria igual a menos 50 kJ. Belezinha? Bom, também podemos fazer o quê? Multiplicar toda a equação química. Se eu, por exemplo, multiplico a equação, no caso aqui vou multiplicar os coeficientes, né? Então, se eu multiplico todos os coeficientes, qual é a minha consequência? Também vou multiplicar o quê? O ΔH. Então, o ΔH também vai ser multiplicado. Então, suponha que eu tenha aqui ó, essa reação química aqui invertida, vamos supor que eu tenha a necessidade de multiplicá-la por 2. Se eu multiplicar a equação por 2, também vou multiplicar o ΔH por 2. Ok? Não se esqueça disso. Da mesma maneira, eu posso dividir os coeficientes da equação. Se eu dividir os coeficientes da equação, qual é a minha consequência? O valor do ΔH também será dividido. Tá? Então, guarde isso aí. Então, se eu tenho equações químicas e na hora de somar essas equações, eu tenho substâncias iguais aparecendo em reações diferentes em lados contrários, eu posso cancelar. Se tiver de mesmo lado, aí eu já vou somar essas substâncias. Tá? Se as equações não estiverem ainda prontas para serem somadas, eu posso ajustá-las. De que maneira? Posso inverter a equação química,
posso multiplicar os coeficientes ou ainda posso dividir os coeficientes. Lembrando que, se eu inverto a equação química, inverto também o sinal do ΔH. Se é positivo, fica negativo. Se era negativo, fica positivo. Posso multiplicar os coeficientes da equação, e se eu multiplicar os coeficientes, multiplico também o ΔH. Posso ainda dividir os coeficientes da equação, e se isso acontecer também, o ΔH será dividido. Belezinha? Vamos seguindo então. Bom, eu vou fazer um exercício de aplicação para que você entenda a lei de Hess. Então vamos lá. Considere as equações termoquímicas a seguir. Então, eu tenho aqui duas equações termoquímicas. Perceba que as duas estão com sinal positivo, significa que são processos endotérmicos. E aí o enunciado continua dizendo assim para mim. Com base na variação de entalpia, associada às equações acima representadas, determine a variação de entalpia para a reação de dimerização do NO2. Ok? Bom, então vamos lá. Esquece essa crase aqui, né? Que isso aqui está errado. Então, para a reação de dimerização do NO2. Então, o que eu quero? Eu quero saber o ΔH dessa reação aqui. Mas para saber o ΔH dessa reação aqui, o que o exercício me forneceu? Me forneceu duas outras equações. Então, quando eu quero achar o ΔH de uma reação a partir de outras reações, de cara eu já tenho que saber que eu vou ter que aplicar a lei de Hess. E o que é aplicar a lei de Hess? É somar as equações para chegar numa equação resultante e assim poder achar o ΔH dessa equação resultante. Então, eu vou ter que fazer o quê? Somar essas equações aqui para que eu tenha essa reação aqui como meu resultado. Bom, só que é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, essas equações elas não estão prontas para serem somadas. Então vamos lá, vamos para a resolução aqui. Eu preciso do ΔH dessa minha reação aqui. Eu quero que essa minha reação seja o meu resultado da soma dessas outras duas aqui. Tá? Então, beleza. Vamos fazer o quê? Lembra que eu falei para você que a gente pode fazer ajustes? Então, vamos fazer alguns ajustes aqui. Bom, e como é que eu vou fazer esses ajustes? Primeiro, eu tenho que observar a minha equação que será o resultado. Então, na minha equação resultante aqui, eu tenho que ter o quê? NO2. Perceba que o NO2 está aqui ó, do lado dos reagentes. Reagentes antes da seta, produtos depois da seta. Agora, onde é que aparece o NO2 aqui? Eu vou chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2 para a gente se orientar melhor. O NO2 está aparecendo aqui na reação 1, só que o NO2 está do lado dos reagentes. Então, o que eu preciso fazer? Eu já estou vendo que eu vou ter que inverter essa equação aqui. Agora, continuando a minha análise, eu vou ter aqui N2O4 no lado dos produtos, e o N2O4 aparece na segunda reação, belezinha aqui do lado dos produtos. Então, a princípio, eu vou manter do mesmo jeito essa segunda equação. Então, o que eu vou fazer? Inverter a número 1 e manter a número 2. Bom, inverter a equação significa o quê? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Olha só. Então, o NO2 era produto, virou reagente. O N2 e o O2 eram reagentes, viraram produtos. Agora, cuidado. Toda vez que eu inverto a reação, eu também vou inverter o sinal do ΔH. Se é positivo, ficou negativo. A segunda equação, eu decidi que vou mantê-la desse jeito aqui. Então, vou só repetir ela aqui, escrever ela igualzinha, não vou mudar nada. Beleza. Agora, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar somar as equações para chegar nesse meu resultado aqui. Então, vamos lá. Ao somar essas equações, eu já posso observar o seguinte. Ó. Substâncias iguais em lados contrários. Posso cortar. De novo, aqui eu tenho o O2 em lados contrários. Está na mesma quantidade, 2O2 com 2O2, também posso cortar. O que sobrou? Vou escrever o que sobrou. O 2NO2 e o N2O4. Perceba que aqui ó, eu tenho, então, o meu resultado dessa soma. E o meu resultado dessa soma é exatamente igual ao que a equação, ao que o exercício está determinando, né? Então, a equação que o exercício está me perguntando, o ΔH, é exatamente igual a essa que nós acabamos de chegar como resultado. Então, quando eu faço isso, essas equações que eu acabei de somar seriam como se fossem etapas dessa minha equação global aqui. Então, agora, se eu somei as equações, também vamos somar aqui os valores do ΔH. Eu posso somar os ΔH das reações.
Então, somando os ΔH aqui, vai ficar menos 67,6 com mais 9,6. Fazendo essa continha aqui, eu chego no ΔH de menos 58 kJ por mol. Belezinha, pessoal? Então, basicamente, a lei de Hess é o quê? Eu vou ajustar as equações para que eu possa somar e obter uma equação resultante. Fazendo isso, então, eu posso somar os valores do ΔH e achar o ΔH da minha reação, que será a minha reação resultante aqui. Belezinha? Bom, eu tenho certeza que você está achando isso aí um pouquinho difícil ainda, então vamos para um segundo exemplo. Número 2. Determine a variação de entalpia para a reação química representada pela equação a seguir. Dado, de novo, pessoal, eu quero ΔH de uma reação, e para isso foi dado para mim aqui, ó, 1, 2, 3 outras equações. Toda vez que isso acontecer, que for pedido para mim o ΔH de uma reação em função de outras reações, eu sei que eu vou ter que aplicar o quê? A lei de Hess. E o que é a lei de Hess? Somar as equações para chegar num resultado, e aí sim eu posso somar os ΔHs para essa equação resultante. Então vamos lá, vamos para a resolução. Está aqui a minha equação, que será o meu resultado. Então aqui precisa ser o meu resultado. Ok? Muito bem. Para eu conseguir esse meu resultado, eu vou ter que somar essas três equações. Bom, só que elas não estão prontas para serem somadas. Eu preciso fazer o quê? Ajustar. Então, como é que eu vou ajustar? Eu vou verificar o que eu tenho no meu resultado. Eu tenho aqui, ó, carbono grafite. Onde é que o carbono grafite aparece? Aparece aqui na equação de número 1. Está aqui, ó. Está do lado dos reagentes, belezinha. Então, possivelmente, essa primeira equação aqui está ok. Eu vou decidir mantê-la desse jeito aqui. A equação número 2, se você bem observa comigo aqui, ó, aparece o H2, que está lá na minha equação resultante. Está aqui o H2. Só que perceba o seguinte, aqui o H2 está sendo multiplicado por 2. Então, é bem possível que eu vá ter que multiplicar essa segunda equação aqui por 2. Ok? Então, a gente vai multiplicar a segunda equação aqui por 2. Já a minha equação de número 3, aparece o CH4, que está lá na minha equação resultante também. Só que aqui, ó, eu tenho aqui os reagentes antes da seta, produtos depois da seta. CH4 está no produto e aqui o CH4 está no reagente. Então, o que eu vou ter que fazer? Inverter a terceira equação. Então, vamos lá. O que eu decidi fazer com a primeira? Vou manter desse jeito. A segunda, tudo indica que eu vou ter que multiplicar e a terceira inverter. Então, vamos lá. Mantendo a primeira equação, não vou mudar nada, vou escrever ela. A segunda equação, vou multiplicar por 2. O que é multiplicar por 2? É multiplicar os coeficientes. Então, eu tenho aqui, ó, 1H2. Então, 2 vezes 1, 2 vezes meio e 2 vezes 1 aqui de novo. Lembrando que quando eu multiplico a equação, multiplico também o valor do ΔH. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, 2H2. 2 vezes meio, aqui, para você não ter dúvida, 2 vezes meio, então corto 2 com 2 aqui, dá 1 inteiro, né? Ou seja, 2 metades dá 1 inteiro. Então, tá aqui, 2 vezes meio dá 1, e 2 vezes 1, 2. Multiplicando aqui, 2 vezes 68, tá aqui, 2 vezes menos 68. Multipliquei a equação, multiplico também o valor do ΔH. E a terceira equação, nós decidimos invertê-la, então o que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Está aqui, CO2 mais 2H2O, formando CH4 mais 2O2. De novo, cuidado, isso é um erro muito comum, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Inverteu a equação, inverte o sinal do ΔH. Tudo que você faz com a reação tem uma consequência com ΔH. Não esquece disso. Tá? Então, ó, multipliquei por 2 a equação, multiplico por 2 o ΔH. Inverti a equação, inverte o sinal do ΔH. Era negativo, ficou positivo. Pronto, agora já posso fazer o quê? Somar essa equação e ver se eu obtenho essa equação aqui como meu resultado. Belezinha? Então, vamos lá. Aqui eu tenho CO2, CO2, substâncias iguais em lados contrários. Aqui está do lado dos produtos, aqui do lado dos reagentes, posso cancelar. Belezinha?
Aqui eu tenho 2H2O, 2H2O. Substâncias iguais em lados contrários, posso cancelar também. Beleza. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu tenho aqui O2 e tenho aqui O2. Beleza? Vou até circular aqui para você não perder a atenção aqui. Ó. Estão de mesmo lado. Quando está do mesmo lado, eu vou somar. Então, eu tenho aqui ó, 1O2 com mais 1O2, dá 2O2. Só que eu tenho 2O2 do lado contrário aqui na última equação. Então, somando aqui, ó, 1O2 com 1O2, 2O2. Posso cancelar com esse 2O2 aqui, ó, que está de lado contrário. Belezinha? Cancelei. Ah, professor, volta. Não entendi. Então, calma, ó. Eu tenho aqui O2 e tenho O2. Substâncias iguais em equações diferentes, mas está do mesmo lado. Quando está do mesmo lado, eu somo. Somei 1O2 com 1O2, deu 2O2. Posso cancelar com esse 2O2 que está aqui, ó, de lado contrário. Ou seja, vou tirar da equação aqui. Vai sair fora. O que sobrou? Vou escrever o que sobrou. Do lado dos reagentes, carbono, grafite e 2H2. Do lado dos produtos, CH4. Perceba, então, que essa equação aqui é exatamente a equação resultante que eu precisava. Então, se eu somei as equações, agora eu posso somar os valores do ΔH. Então, vai ficar aqui, ó. ΔH dessa reação vai ser menos 94 mais 2 vezes menos 68 mais 213. Fazendo essa continha aí, pessoal, você pode me ajudar a conferir na calculadora aí. Você vai ver que vai dar um ΔH de menos 17 kJ por mol. Belezinha? Só para a gente lembrar, ΔH aqui deu negativo, não deu? Se ΔH deu negativo, significa que é um processo endotérmico ou exotérmico? Isso mesmo, processo exotérmico. Belezinha? Bom, vamos agora para o nosso segundo momento da aula, tá? Se você quiser dar uma pausa aí agora, dar uma respirada, ir lá tomar uma água, ir no banheiro, vai lá que eu te espero aqui, beleza? Já foi? Já voltou? Ótimo, vamos lá então. Energia de ligação agora. Bom, o que é a energia de ligação? É a energia envolvida na quebra ou na formação de 1 mol de ligações covalentes entre dois átomos em uma molécula. Bom, como assim? Olha para o tio aqui, ó. Presta atenção nesse rascunho. A ligado com B. Então, eu tenho um átomo A aqui ligado a um átomo B. Para quebrar essa ligação aqui, ó, o que eu preciso? Preciso de energia. Então, aqui ó, vai ter uma absorção de energia. Quando eu absorvo energia aqui, o que vai acontecer? Quando a gente absorve energia, quando a ligação aqui absorve energia, ela pode se quebrar. Se for energia adequada, então eu vou separar o ligante A do ligante B. Ok? E essa energia necessária para essa quebra aqui, eu vou chamar de energia de ligação. Bom, também pode acontecer uma outra situação. Pode acontecer uma formação de ligação. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um ligante X mais um ligante Y. Se eles se ligarem, vai acontecer aqui uma formação de ligação. Quando essa ligação se forma, pode acontecer o quê? Pode acontecer liberação de energia. Ok? Bom, essa energia liberada aqui também posso chamar de energia de ligação. Então, de novo, leia o conceito comigo. Energia envolvida na quebra ou na formação de um mol de ligações covalentes entre dois átomos em uma molécula. Ok? Então, ó, para a gente resumir tudo que a gente conversou aqui até agora sobre energia de ligação. Quando eu vou romper uma ligação, eu estou gastando energia. Então, se eu estou absorvendo energia, o processo é o quê? O processo é endotérmico. Tenho que lembrar que o ΔH é positivo, ΔH maior que zero. Agora, aonde é que ocorre o rompimento de uma ligação química? Eu vou romper as ligações químicas lá nos meus reagentes. Então, ó, nos reagentes vai ter o rompimento de ligação química e para romper ligação química eu gasto energia. Então, vai ser um processo endotérmico. Lá nos produtos, pessoal, vai acontecer o quê? A formação da ligação química.
Então, a formação da ligação química ocorre nos produtos, e quando há formação de ligação química, tem o quê? Tem liberação de energia. Se tem liberação de energia, o processo é exotérmico, portanto, o ΔH é um ΔH negativo. Belezinha? Guarda essas informações aí, tá? Bom, como é que essa coisa toda pode ser cobrada de nós no exercício? Vamos lá, vamos para a prática. Bom, para eu conseguir aplicar esse conceito de energia de ligação dentro de um exercício, eu preciso me lembrar dessa formulinha aqui, ó. O ΔH de uma reação, ela pode ser calculada como? Pela soma dos ΔHs das ligações rompidas, mais a soma dos ΔHs das ligações formadas. Então, se eu tenho condições de calcular as ligações rompidas e calcular também as ligações formadas, fica simplesmente tranquilíssimo de eu achar o ΔH dessa reação. Beleza? Vamos por exemplo? Acompanha o tio aqui, ó. Vamos lá. Dê o valor da variação de entalpia, ΔH, para a reação. Está aqui a reação, lindinha. Utilizando os valores das energias de ligação apresentados na tabela abaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui uma reação química. Eu quero o ΔH dessa reação. E para isso o exercício me forneceu o quê? Me forneceu as energias de ligação que estão acontecendo aqui nessa reação química. Então eu tenho aqui, ó, ligação de hidrogênio com carbono, tá aqui, ó, ligação de hidrogênio com carbono, ela vale 99 quilocalorias por mol. Então para quebrar essa ligação, eu tenho que utilizar essa energia aqui. Eu tenho também ligação de carbono com carbono, né? Carbono dupla carbono, que vale 147. Tem ligação de H com Cl, que está aqui, ó, vale 103. Tem a ligação de carbono com outro carbono, fazendo aqui uma simples ligação, está aqui, ó, vale 83. E tem também a ligação do carbono com cloro, que está também representada aqui com o valor de 78 quilocalorias para cada mol. Belezinha? Bom, então vamos para a resolução. Eu vou analisar aqui a reação e vou tomar como base aqui esses valores que foram dados na tabela. Belezinha? Vamos analisar primeiro os meus reagentes. Belezinha? Então, reagente aqui então antes está certo. Vamos analisar primeiro aqui os reagentes. Depois eu vou lá para os produtos. Olha só. Nos reagentes, a gente sabe que as ligações são rompidas e o ΔH tem que permanecer positivo. Então, vamos lá. Que ligações eu tenho aqui? Eu tenho ligação de H com carbono. Então, ligação HC. Eu tenho uma ligação HC, duas ligações HC, três ligações HC e quatro ligações HC. Então, está aqui, 4 ligações HC. Cada ligação dessa vale 99 quilocalorias. Então, 4 vezes 99. Bom, eu também tenho aqui uma ligação C dupla C. Aqui, para quebrar essa ligação, então, C dupla C, eu preciso de uma energia de 147 quilocalorias. Então, a ligação HC eram 4, com 4 vezes 99. Agora, a ligação C dupla C é uma só, então, 1 vezes 147. Beleza, como reagente eu ainda tenho o HCl. Então, a ligação de HCl, para eu quebrar ela aqui, ó, de acordo com a tabela, 103 quilocalorias. Então, uma ligação HCl, 1 vezes 103. Então, eu vou somar agora todas essas ligações aqui, todas essas energias. Somando aqui, então, o ΔH das ligações rompidas, vai ficar, então, 4 vezes 99, mais 147, mais 103. Eu chego aqui, então, no valor de mais 646 quilocalorias. Belezinha? Bom, analisei os reagentes. Agora eu preciso analisar quem? Os produtos. E como produto eu tenho essa molécula zona aqui. Então vamos lá. Nos produtos eu sei que as ligações são formadas, então meu ΔH tem que ficar negativo. Já aqui nas ligações quando são rompidas, o ΔH fica positivo. Por isso o sinal de mais aqui, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui nessa molécula? Eu tenho ligação HC. Quantas ligações HC? 1, 2, 3, 4, 5 ligações HC. Cada ligação HC vale 99.
Então, 5 ligações HC, então 5 vezes 99 quilocalorias. Eu tenho uma ligação CC, né, C simples C, que vale 83. Então, está aqui 1 vezes 83. E tem uma ligação CCL, que vale 78 quilocalorias. Então, uma ligação CCL, 1 vezes 78. Vamos fazer o que agora? Somar tudo isso aqui. Somando a ΔH das ligações formadas, então vai ficar 5 vezes 99, mais 83, mais 78. Me ajuda nessa conta aí de cabeça, menos 656 quilocalorias. Professor, você está doido? Por que o menos? Lembra que eu te falei? Ligação formada, o ΔH tem que ficar negativo. Então, por isso, o sinal de menos aqui. Cuidado, isso é um erro muito comum, às vezes, esquecer que quando eu tenho ligações formadas, ou seja, lá nos produtos, o meu ΔH tem que ficar o quê? Negativo. Bom, se eu tenho, então, o ΔH das ligações rompidas, tenho o ΔH das ligações formadas, né? A soma do ΔH das ligações rompidas e a soma do ΔH das ligações formadas, eu posso chegar na nossa formulinha e aí, substituindo os valores, eu vou ter isso aqui. Mais 646, mais menos 656. Somando aqui, então, esses valores, fazendo essa continha, eu chego num ΔH de menos 10 quilocalorias por mol. Sacar a parada, pessoal? É bem tranquilo isso aqui, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, então. Se porventura você não conseguiu compreender alguma coisa, eu peço que você retome aí o vídeo, ok? Assista novamente a nossa aula, reflita um pouquinho, tente assimilar os conteúdos. Fique à vontade para pesquisar, tá? Mais sobre esse conteúdo. E se porventura tiver alguma dúvida, não deixe de me procurar. Belezinha, pessoal? Valeu! Opa! Valeu esse mais aí, eu sei lá de onde que veio, né? Não deixa eu apagar esse negócio. Bom, valeu! Até a próxima, se Deus quiser. Bons estudos para vocês e qualquer coisa, estou à disposição. Belezinha? Se permanecer as dúvidas, não deixe de me procurar. Um abraço a todos vocês e, se Deus quiser, a nossa próxima aula será presencial. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.